partir de agora, então, estamos gravando a nossa aula de ciclo trigonométrico e arcos côncavos, ok? Vamos lá, então. Primeiro, precisa saber o que é um ciclo trigonométrico. Um ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário onde o centro da circunferência coincide com a origem do plano cartesiano. Como assim, Lene? Vamos ver, ó. É uma circunferência de raio unitário, ou seja, esse raio sempre mede 1, e o centro da circunferência coincide com o ponto de origem do sistema cartesiano, tá? É aqui que a gente vai estudar a trigonometria agora. Os arcos trigonométricos, eles acontecem a partir desse ponto aqui, que é o ponto A. A gente chama de ponto de origem dos arcos, tá? Quando eu trabalho no sentido contrário ao relógio, que é o sentido anti-horário, ele é o sentido positivo do ciclo. E se eu trabalho no sentido horário, eu trabalho no sentido negativo do ciclo. Então, por exemplo, se eu vou sair daqui no sentido anti-horário de A até B, eu caminhei 90 graus. Mas se eu vou caminhar num sentido horário, que é o sentido do relógio, eu caminhei aqui menos 90 graus, porque o sentido do relógio, ele sempre tem um menos na frente. E o sentido contrário ao relógio é que são os arcos positivos. Então, daqui até aqui, que é o primeiro quadrante, 90 graus. De B até C é o segundo quadrante, mais 90 graus. Então, 90 mais 90, 180 graus. Daqui até aqui, de C até D, mais 90, eu tinha 180 mais 90, 270 graus. E no quarto quadrante, de D até C, no sentido anti-horário, eu tenho mais 90, eu paro no mesmo ponto e eu digo que eu dei uma volta completa no sentido positivo de 360 graus, tá? Então, veja aqui, tem um rapaz aqui andando de skate, fazendo manobras, né? No texto que se referia ao mineirinho, constatou-se que a manobra realizada por ele correspondia a 900 graus na circunferência trigonométrica. Podem-se marcar ângulos cujas medidas sejam maiores que 360, porque 360 em radiano corresponde a 2π radiano, tá? Vamos voltar aqui nessa parte de revisão aqui, ó, dos ângulos, né? Nós vimos o seguinte: se você tem um ângulo em graus e precisa desse ângulo em radiano, basta você multiplicar por π radiano e dividir por 180, simplificando essa fração o máximo possível. Então, eu tinha 300 graus, multipliquei por π radiano sobre 180. Cortei um zero, simplifiquei por 6, deu 5π radiano sobre 3. Se eu tenho 150 graus, quero passar para radiano, multiplico por π radiano, divido por 180. Corto o zero, deu para simplificar por 3, deu 5 em cima, 6 no denominador, então 5π radiano sobre 6. Esse π está a mais aqui, depois eu vou apagar, tá? E fechando, então, eu tenho um ângulo em graus, preciso dele em radiano, eu multiplico por π radiano, divido por 180. Deu para cortar o zero, 23 é primo, não deu para simplificar, então 23π radiano sobre 18. Fechando, então, se você tem um ângulo em graus e precisa transformá-lo para radiano, multiplica por π radiano, divide por 180 graus e simplifica a fração o máximo que der. Se o processo é inverso, você tem o ângulo em radiano e precisa do valor dele em graus, basta você trocar π radiano por 180. Então, eu tinha 7π radiano sobre 6. 7 vezes, estou trocando π radiano por 180 e dividindo por 6. Para ficar mais rápido, eu dividiria aqui, ó. 180 por 6 deu 30, 30 vezes 7, 210. De novo, 5π radiano sobre 4. 5 vezes, troco π radiano por 180,
sobre 4. 180 por 4 dá 45. 45 vezes 5, 225 graus, ok? Aqui, 4π radianos sobre 3. 4 vezes, troquei o π radiano por 180 graus e vou dividir por 3. Deu para dividir aqui, ó, deu 60. 60 vezes 4, 240. Então, na nossa primeira aula, eu falei com você assim, é fundamental que você saiba transitar entre as duas medidas que a gente usa no ciclo, que é de radiano para grau, grau para radiano. Grau para radiano multiplica por π radiano, divide por 180 e simplifica a fração. De radiano para grau, troca π radiano por 180 e faz a continha que vai sair a resposta em grau, já que π radiano tem equivalência de 180 graus. Então, ó, vamos lá. Começando aqui. Circunferência trigonométrica. Como eu te falei, é uma circunferência de raio unitário. Como assim unitário, Lene? O raio de um ciclo trigonométrico é sempre 1. Esse aqui, esse ponto A, é a origem dos arcos. A coordenada dele é um ponto que está em cima do eixo X. Então, ele vale 1 para X e 0 para Y. Porque todo ponto que está em cima do eixo X tem coordenada de X e a de Y é 0. A coordenada de X é 1, porque é uma circunferência de raio 1. Então, nesse ponto, a circunferência de raio 1 tem coordenada para X, 1. Estando em cima do eixo das abscissas, a coordenada de Y é 0. Se eu trabalho no ciclo nesse sentido aqui, que é o sentido anti-horário, eu trabalho com ângulos positivos. E se eu trabalho no sentido horário, eu trabalho com ângulos negativos, tá? Então, se eu tinha um plano e eu tracei uma circunferência, eu dividi essa circunferência em 4 subplanos, ó, que são chamados de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Eu sei que aqui o x é positivo com y positivo, x negativo com y positivo, terceiro quadrante x negativo e y negativo, quarto quadrante x positivo com y negativo, ok? Aí vamos lá. Podem-se apresentar os ângulos dos arcos por meio do ciclo trigonométrico que consiste em, como eu falei, uma circunferência com raio unitário e um plano cartesiano cuja origem está no centro da circunferência. Deixa eu abrir a aula aqui com o João. Ok. A origem dos arcos é sempre o ponto A de coordenadas 1 e 0. Os arcos medidos no sentido anti-horário são positivos. Os arcos medidos no sentido horário são negativos. A circunferência fica dividida em 4 quadrantes, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, denominados no sentido anti-horário do ciclo. Então, tem aqui, ó, raio unitário, origem dos arcos, coordenadas dele 1 e 0. Se eu trabalho com arcos no sentido anti-horário, positivo, sentido horário, negativo. E os quadrantes eu enumero no sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Aí, vamos junto pensar essa questão que eu coloquei aqui, ó. Com relação a essa circunferência trigonométrica, escreva as coordenadas do ponto B, C e D e a medida positiva dos ângulos AOB, AOC e AOD. Então, vamos começar aqui, ó. Escreva as coordenadas do ponto B, C e D. Coordenadas é em relação a ponto. Lembrando que a circunferência tem raio unitário. Então, quem é o ponto A? Ele tem coordenadas 1 em x, 0 em y. E esse ponto B? Ele está em cima do eixo y. Ele tem coordenadas 0 em x, 1 em y. E esse ponto C, que está do lado negativo do plano cartesiano? Ele tem coordenadas menos 1 em x e 0 em y, porque está em cima do eixo x. E esse ponto D? Ele tem coordenadas 0 em x, porque está em cima do eixo y, e menos 1 em y, porque está na parte abaixo do zero no plano cartesiano. Então,
De novo, ponto B, 0 em x, 1 em y. Ponto C, menos 1 em x, 0 em y. Ponto D, 0 em x, menos 1 em y. Por que 1? Porque o raio é unitário. Então, o raio é unitário, essa distância é 1. 1 em x, 1 em y. Menos 1 em x. Por quê? Porque do lado esquerdo do plano cartesiano, eu tenho medidas negativas. Então, x menos 1. E aqui? Está em cima de y. Y menos 1. Um ponto que está em cima do eixo x tem coordenada de y 0. Aqui. E um ponto que está em cima do eixo y tem coordenada de x 0. Ok? Ele quer o ângulo AOB no sentido positivo do ciclo, no sentido anti-horário. Então, a AOB é um ângulo de 90 graus. 90 graus em radiano é π sobre 2. Metade dos 180, certo? Metade de π radiano. Agora, ele quer o ângulo AOC. Esse ângulo aqui, ó. Ele é um ângulo de 90 mais 90, ele é um ângulo de 180. 180 graus corresponde a π radiano. Ele quer o ângulo AOD. 90 mais 90 mais 90 deu 270 graus. Pega 270 graus e passa para radiano, multiplicando por π radiano, dividindo por 180 e simplificando. Deu 3π sobre 2 radiano. Ok? Quero saber se vocês estão entendendo até aqui, ou se estão tendo dificuldades. Sinaliza para mim aí no chat para eu saber se eu posso seguir ou se eu preciso voltar. Obrigada, então. Vou seguir. Trouxe essa questão 2 aqui, ó. Represente na circunferência trigonométrica os ângulos cujas medidas são dadas em graus. 60 graus, 210, 135 e 330. Lembrando que, ó, primeiro quadrante vai de 0 a 90. Segundo quadrante de 90 a 180. Terceiro quadrante de 180 a 270. E quarto quadrante de 270 a 360. Então, está aqui o ciclo. Eu tenho que localizar o 60, é uma medida de 0 a 90. De 0 a 90, eu colocaria na metade o 45. Então, eu vou localizar o 60 um pouco acima da metade, tá? Eu não vou fazer isso perfeitamente, a gente vai fazer mais ou menos. Mas lembrando que 60 está acima da metade. 60 para 90 falta 30, né? E aí, faltaria 30 graus aqui. Você vê mais ou menos onde é que você vai colocar esse ângulo de 60. 135 graus é um ângulo entre 90 e 180. Está no segundo quadrante. A metade entre 90 e 180, quanto é? Pera lá. Aqui, 90, 180, 100, é 135, né? Então, o 135 está aqui, na metade do quadrante que vai de 90 a 180, ok? De 90 a 180, 90 mais 45 dá 135, mais 45 chegaria a 180. O 210, ele está no quadrante que vai de 180 a 270, de 180 a 270. Esse quadrante de 180 a 270, ele vai até 225 a metade. Então, 210 está um pouco antes da metade. O 330 está entre 270 e o 360. Aqui a metade seria o quê? 270, 325, né? O 330 está um pouquinho após a metade, tá? Então, lembre-se, eu tenho um círculo que estão representando ângulos. Os ângulos que eu conhecia, que eram os ângulos de 1 a 89 graus, são ângulos do primeiro quadrante, daquela tabelinha que a gente conhece, né? Mas agora, esses ângulos se expandiram, porque eu passo a ter um ciclo, uma circunferência de ângulos, onde o primeiro quadrante vai de 0 a 90, o segundo de 90 a 180,
o terceiro de 180 a 270 e o quarto quadrante de 270 até uma volta completa, que é aqui na origem dos arcos, que é onde ficou o 0 graus e também fica o 360 graus. Ok? Agora vamos lá. Deixa eu tirar essa tarde aqui, deixa eu ver se ela sai. Saiu. Peraí. Vamos voltar aqui. Ó, represente na circunferência trigonométrica as extremidades dos arcos a seguir. 2π sobre 3 radiano. Deixa eu te ensinar uma coisa. Olha, π sobre 3 é 180 por 3. A gente já sabe que é 60. Π sobre 6 é 180 dividido por 6, que a gente já sabe que é 30. E π sobre 4 é 180 por 4, que dá 45. Então, quando eu olho para esse ângulo aqui, ó, eu vejo 2π sobre 3. Aí eu já faço assim, ó. Π sobre 3 é 60, 60 vezes 2, esse ângulo aqui é 120 graus. Já está em grau, já está em grau, eu posso pensar com facilidade. Esse não está em graus, aí eu faço assim. Π sobre 4 é 45 vezes 7, 45 vezes 7, 35, 4 vezes 7, 89, 31. 315 graus, tá? E o 3π sobre 4, 45 vezes 3, 135 graus. Então, você precisa ter em mente essa transformação dos ângulos em radiano para que você possa ir para o ciclo com mais facilidade. O que o exercício quer? Que eu localize esses ângulos aqui dentro, tá? Então, eu vim aqui, ó, π sobre 3 é 60 vezes 2, 120. Onde fica o 120? Fica entre o 90 e o 180, certo? A metade é 135, fica antes da metade. Então, onde está o 120, está o 2π sobre 3 radiano, que é o equivalente a ele. Letra B, 45 graus. É um ângulo entre 0 e 90. Ou seja, 45 fica na metade entre 0 e 90, né? Então, está aqui o arco AQ, que o exercício pediu que eu localizasse. Esse aqui, menos 30. Menos 30, como assim? O que significa esse menos? O sentido que eu vou dar ao ciclo. Se eu saio do A e vou para cima, eu tenho 30. Se eu saio do A e vou para baixo, que é o sentido horário, eu tenho menos 30. Tá? Então, o menos sinaliza apenas o sentido que eu vou dar ao ciclo. Se é menos 30, eu vou dar o sentido horário. Então, S está aqui, menos 30 graus, é o arco AS. Esse aqui, deu quanto? Deu 315 graus. Onde está o 315 graus positivo? 0 a 90, 90 a 180, 270, 270 360. Está nesse quadrante. Então, ele estaria mais ou menos aqui, ó, 315 graus, tá? Mas, como o ângulo foi dado em radiano, eu coloco ele aqui em radiano. De A até T, eu tenho um ângulo de 315, ou seja, 7π sobre 4. Aí vamos seguir. Eu quero o de 210. Que quadrante está o 210? Entre 180 e 270. Então, antes da metade um pouquinho, 210 graus. Agora eu quero um arco negativo, no sentido horário do ciclo. Ó. Aqui vai dar π sobre 4, 45, vezes 3, 135. Então, menos 90, menos 180, menos 135. Está nesse quadrante aqui, mais ou menos aqui, tá? Então, tá aqui, ó, o arco AV, tá? Lembre-se, então, se o arco tem o sentido positivo, que é o sentido anti-horário, na frente dele não tem sinal. Então, 90, 180, 270, 360. Se aparecer um sinal de menos, o quarto quadrante vai de 0 a menos 90, o terceiro de menos 90 a menos 180, o segundo de menos 180 a menos 270 e o terceiro de menos 270 a uma volta completa que daria
360 negativo, tá? Então, esse menos é só para indicar se você vai caminhar no sentido horário ou anti-horário do ciclo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir direitinho a aula? E visualizar? Ok, então João comentou que a internet dele tinha caído, foi algo pessoal então com ele. Vamos lá, o próximo. Escreva qual quadrante pertence à extremidade de cada arco. Então vamos lá, arco AP, ele ficou aqui no segundo quadrante. Arco AQ, ficou no primeiro quadrante. AS, menos 30, ficou no quarto quadrante. AR, 210 ficou aqui no terceiro quadrante. 7π sobre 4, 7π sobre 4 está aqui no quarto quadrante. E menos 3π sobre 4 ficou aqui no terceiro quadrante, tá? Então, transitar por aqui com arcos positivos e arcos negativos, e onde esses ângulos se localizam, é fundamental para você poder seguir da agora para frente. Aí vamos lá. Agora nós vamos falar de arcos côngruos. O que são arcos côngruos? São arcos que se localizam no mesmo ponto da circunferência. Mas como assim? A circunferência não vai de 0 a 360? Sim, a circunferência vai de 0 a 360 na primeira volta que você der. Mas você pode dar ao ciclo quantas voltas você quiser, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. E se eu posso dar quantas voltas eu quiser, significa que no mesmo ponto eu tenho vários ângulos. Por exemplo, vamos supor que aqui seja o ângulo de 30 graus. E eu vou dar uma volta completa depois dele. Então, aqui também vai estar o 390. Por quê? Porque se eu estava parado no 30 e dei uma volta completa de 360, 360 mais 30 dá 390. Ele também é um ângulo que fica naquele ponto, tá? Esses ângulos que ficam no mesmo ponto são chamados de arcos côngruos. Então, vamos ver aqui. Quando dois ou mais arcos possuem a mesma origem, ponto A, e a mesma extremidade, ponto P, são medidos no mesmo sentido e diferem apenas quanto à quantidade de voltas na circunferência, são, neste caso, denominados arcos côngruos. Então, eu tenho aqui o ângulo AB, AOB, tá? AOB, que foi de uma medida alfa, por exemplo. Aí, depois, quando eu estava aqui, eu dei uma volta completa. Olha, eu estava aqui e ainda dei uma volta completa. Então, eu tinha o meu ângulo alfa e somei 360. Depois, eu estava aqui e, além de dar uma volta completa, eu fui e dei outra. Então, eu estava no ângulo alfa e dei duas voltas completas. E parei exatamente no mesmo ponto. Eu posso dar 3, eu posso dar 4, 5, no sentido horário ou anti-horário. E aí eu tenho as determinações do ângulo, tá? Assim, para um ângulo alfa, a expressão geral dos arcos côngruos a ele é alfa mais 360 vezes K. O que é esse K, Lene? É a quantidade de voltas inteiras que eu vou dar no ciclo, tá? Então, se eu estou aqui parado no alfa, ó, eu não dei nenhuma volta inteira. Mas se eu estava no alfa e dei uma volta inteira, K é 1. Se eu estou parado no alfa e dei duas voltas inteiras, K é 2. Se eu der 3, desculpa, gente, ó, é isso mesmo. Se eu não dou nenhuma volta inteira, K é 0. Se eu dou uma volta inteira, K é 1. Se eu dou duas voltas inteiras, K é 2. 3 voltas inteiras, K é 3. E assim por diante, tá? Assim, para um ângulo alfa, a expressão geral dos arcos côngruos é a seguinte. Para alfa medido em graus, alfa mais 360 vezes K, sendo K um número inteiro, porque representa número de voltas, tá? Isso se eu estiver trabalhando em graus. Se eu estiver trabalhando em radiano, eu
troco esse 360 graus por 2π radiano, já que uma volta completa de 360 graus corresponde a 2π. 2π vezes k, ou 2kπ, né? Fica mais bonitinho de se falar. Então, a expressão geral dos arcos para graus, alfa mais 360 vezes k. Em radiano, alfa mais 2π vezes k, onde k é o número de voltas inteiras. E a menor determinação positiva é sempre um ângulo entre 0 e 360 graus. Tá? Pode ser 0 e 360 não, porque é exatamente o mesmo do zero. Vamos lá, vamos entender melhor isso. Ó, eu estou aqui, eu vou pegar um arco AB de 60 graus. Aí eu tenho aqui 60 graus. Quando eu localizei 60 graus, eu não dei nenhuma volta inteira. Então, esse K é 0, tá? Que é o número de voltas inteiras. 60 mais 0 vezes 360 dá 60, que é o próprio ângulo que eu tenho. Mas se eu estou parado no 60 e vou dar mais uma volta inteira, mais uma não, uma, né? Eu estou parado no 60 e vou dar uma volta inteira, então eu vou ter o 60 que eu já tinha, mais uma volta inteira de 360. Vai dar 360 mais 60, 420. 420 graus. Aqui, eu estava parado no 60, dei uma volta inteira, depois eu dei outra volta inteira. Então, eu tenho 60 mais 2 de 360, que vai dar 720 mais 60, 780, tá? Então, vamos lá. Quando K é 0, eu estou na primeira determinação positiva, que é um ângulo entre 0 e 360. Quando K é 1, eu estou na segunda determinação positiva. Se K é 2, terceira determinação negativa. Se eu inverter o sentido do ciclo, né, vou trabalhar no sentido horário, eu digo que K é menos 1. Eu estou no 60 e vou dar uma volta negativa. Então, é a primeira determinação negativa, K é menos 1. Se eu estou no 60 e vou dar duas voltas no sentido negativo, eu estou na segunda determinação negativa. Eu estou no 60, vou dar 3 voltas no sentido negativo, eu estou na terceira determinação negativa, tá? A expressão geral dos arcos aqui seria 60 mais 360 vezes K. Por que 360? Porque eu estou trabalhando em graus. Se fosse radiano, eu teria que colocar aqui K vezes 2π radiano, ok? Então, é muito importante que você memorize. Na primeira determinação positiva, K é 0. Na segunda determinação positiva, significa que eu dei uma volta inteira, K é 1. Na terceira determinação negativa, eu dei duas voltas inteiras, K é 2. Lembrando que K sempre representa as voltas inteiras. Se eu tiver no ângulo e der uma volta no sentido negativo, a primeira determinação negativa, K é menos 1. A segunda determinação negativa, menos 2. A terceira, menos 3, e assim por diante. Entendido isso daqui? O que são arcos côngruos e como localizá-los? E como fazer a conta para encontrar? Tudo bem? Tudo bem para todos? Tudo bem, pessoal? Ok. Então, espera um pouquinho aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui para ver se a gente consegue trabalhar um pouco mais essa ideia aí. Anotar. Para ver se... Ó, eu tenho um ângulo de 30 graus. Ok? Aí eu quero a primeira determinação positiva. Pergunto vocês, quem será a primeira determinação positiva do 30 graus? É o próprio 30 graus, porque na primeira determinação positiva, K é 0.
O que significa K0? Significa que eu não vou dar a volta completa. Então, a primeira determinação positiva é o próprio ângulo que vai de 0 a 360 graus. Eu estou na segunda determinação positiva. Vou botar assim que é mais rápido para mim. Eu pergunto para você, quanto vai ser K na segunda determinação positiva? K vai ser 1. Por quê? Valeu, Fernanda. Na segunda determinação positiva é quando eu vou dar uma volta completa. Então, que conta eu faria? Eu pegaria o 360 e somaria uma volta inteira de 360 graus. E aí vai dar 1 vezes 360, 360, somado com 30, 390 graus. O 390 fica exatamente no mesmo ponto de 30, quando eu dou a primeira volta inteira, que é na segunda determinação positiva. Na terceira determinação positiva, eu pergunto a você, quanto vai ser K? Isso, K vai ser 2, porque na terceira determinação positiva, eu vou sair do ângulo e vou dar 2 voltas de 360 graus. 2 voltas de 360 graus, aqui é um mais, tá? 2 voltas de 300... Opa, não apagou mais não. 2 voltas de 360 é 720, mais 30, 750 graus. Agora vamos lá. Eu quero a quinta determinação positiva. Eu quero a quinta determinação positiva. Quanto vai ser K? Isso, K vai ser 4. Por que 4, Lene? Porque o K é sempre um número a menos que a determinação, já que na primeira determinação o K era 0. Se K é 4, então eu faria 30 graus mais 4 voltas inteiras de 360 graus. E aí vai dar 360 vezes 4, 1.440, mais 30, 1.470 graus. Todos esses ângulos se localizam no mesmo ponto do 30 graus. E se eu te peço agora a primeira determinação negativa? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 30 graus e vai dar uma volta inteira, só que no sentido negativo. O sentido negativo é menos. Então, menos uma volta inteira de 360. Eu estava no 30, menos 360, eu vou ficar com menos 330 graus. Eu quero a quarta determinação negativa. Deixa eu pensar. Na quarta determinação negativa, eu estava no 30 e vou dar 4 voltas inteiras no sentido negativo. Então, 30 menos 4 vezes de 360 graus. 4 vezes 360 graus deu menos 1.440. Subtraindo 30, vai dar menos 1.410 graus. Tá? Então, a ideia é guardar o seguinte. Primeira determinação positiva, K é 0. Segunda, K é 1. Terceira, K é 2. Ou seja, nas determinações positivas, K é sempre um número a menos do que a determinação que você quer. Ó. Na primeira, K é 0. Na segunda, K é 1. Na terceira, K é 2. Se você estiver trabalhando com determinação negativa, você vai coincidir numericamente aqui, só que você vai colocar um menos. Se eu quero a primeira determinação negativa, menos 1. Se eu quero a segunda, menos 2. Se eu quero a terceira, menos 3. E assim sucessivamente, para encontrar os arcos côncavos, tanto no sentido horário e anti-horário, que ficam no mesmo ponto. Ok? Tudo bem?
Ok, agora vamos imaginar uma outra situação. Você tem o oposto do trabalho que a gente estava fazendo. Nosso trabalho anterior foi: eu tenho um ângulo e quero encontrar outras determinações dele. Eu tinha a primeira determinação positiva e queria encontrar outras. Agora a situação é o inverso. Eu tenho um outro ângulo qualquer e quero encontrar a primeira determinação positiva dele. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos pensar. Eu tenho um ângulo que eu quero encontrar a primeira determinação positiva. Então, eu vou tirar daquele ângulo todas as voltas inteiras possíveis. E as voltas inteiras equivalem a 360 graus. Então, eu vou pegar o ângulo, vou dividir por 360, vou ver quantas voltas inteiras eu daria e, após dar as voltas inteiras, onde eu iria parar, tá? Então, 1825 dividido por 360 deu 5. O que é esse 5? São 5 voltas inteiras. Após dar 5 voltas inteiras, o que sobrar é o quê? É onde eu paro. E onde eu vou parar? Na primeira determinação positiva, 25 graus, tá? Então, eu estou fazendo o caminho inverso. Eu estou te dando um ângulo qualquer e quero saber a primeira determinação positiva dele. Você divide por 360 e olha o resto que você vai ter. Se o resto foi 25, eis a primeira determinação positiva. E o que é esse 5, Lene? É a quantidade de voltas inteiras que eu dou para depois ir parar na primeira determinação positiva. Eu estou tirando do ângulo todas as voltas inteiras para ver onde eu pararia depois, ok? Lene, se o ângulo for um ângulo negativo, ou seja, um ângulo no sentido horário, o que eu faço? A mesma ideia, ó. Eu vou pegar o ângulo, vou dividir por 360. Vai dar 8 voltas e vai sobrar 240. Só que não vai sobrar 240 positivo, vai sobrar 240 negativo. O que é o 240 negativo? É a primeira determinação negativa. Mas eu não quero a primeira determinação negativa, eu quero a positiva. O que eu faço então? Pego 360 graus, que é uma volta inteira, tire a primeira determinação negativa, que você vai parar exatamente na determinação positiva. Por quê? Porque quando eu determinei a primeira determinação negativa, ó, eu fiz isso daqui, parando no menos 240. Mas o que eu quero não é isso aqui, é a distância do zero até onde eu parei, no sentido positivo. Então, o que falta ao menos 240 para chegar à volta completa é a determinação positiva. Então, se o ângulo for negativo, você divide por 360, o resto vai ser negativo. Para você achar a determinação positiva, é só fazer 360 menos ele, que no caso dá 120. Ok? Tudo bem? Tudo bem aqui, pessoal? Para os demais, está tudo bem? Estão compreendendo as ideias? E os demais? Tudo bem para todo mundo, então? Ok. Olene, mas e se o ângulo aparecer em radiano? Agora, quero que você preste muita atenção. Olene, se o ângulo aparecer em radiano, eu também vou dividir por 360, que no caso é 2π. Pego o ângulo, divido por 2π e vejo o resto. É verdade. Mas tem uma forma rápida que a gente trabalha aqui. E como isso é uma coisa que você usa muito no Enem, você precisa agilizar suas contas. Mas ouça com muita atenção o que eu vou te falar. Eu quero a primeira determinação positiva do 35π sobre 3. Aí eu tenho que pensar assim, ó. Toda vez que eu der uma volta inteira no ciclo, eu tenho 2π. Então, 2π, 4π, 6π, 8π, 10π e assim sucessivamente. Então, de primeira, o que eu preciso saber? Que voltas inteiras é quantidade par de π, ok? Aí eu vou fazer assim. Eu vou olhar para o 35 e para o 3 e vou me perguntar,
Qual o primeiro número abaixo do 35 que, se eu dividir por 3, dá quantidade par de π? Tem que ser quantidade par, tá? Porque voltas inteiras são quantidade par. Aí 34 por 3 não dá inteiro. 33 por 3 dá inteiro, mas dá 11, 11 não é par. 32 não dá, 31 não dá, 30 dá. Ó, 30 por 3 dá quantidade par de π, 10π. E aí ficou fácil, ó. O que é 10π? São as voltas inteiras. E depois das voltas inteiras, onde que eu paro? Na primeira determinação positiva, que vai ser o quê? O que falta é esse 30 para chegar ao 35. 5π sobre 3, tá? Fala de novo, Lene. A ideia é tirar daqui as voltas inteiras. Então, você se pergunta, qual o primeiro número abaixo do 35 que, dividido por 3, dá resultado par? Então, era o 30. 30 por 3 dá 10. 10 é par. O que é 10π? Se cada volta tem 2π, são 5 voltas inteiras. Depois de eu dar as voltas inteiras, eu paro onde? Na primeira determinação positiva. Como é que eu acho ela? Somando. O que falta 30 para chegar ao 35 que eu tinha? 5π sobre 3, tá? E se o ângulo for negativo, Lene, o que nós vamos arrumar? Nós vamos fazer a mesma coisa. Você se pergunta, qual o primeiro número abaixo do 27 que, dividido por 4, dá resultado par de π? É o 24, ó. 24 por 4 dá 6π. Só que eu estou trabalhando com ângulo negativo. É menos 24π sobre 4. Menos 24 para chegar a menos 27, faltou menos 3π sobre 4. O que é menos 3π sobre 4, Lene? É a primeira determinação negativa. Mas o que eu quero não é a negativa, o que eu quero é a positiva. Se eu estivesse trabalhando em graus, eu faria 360 menos o ângulo em graus. Como eu estou trabalhando em radiano, 2π menos 3π sobre 4, que é a primeira determinação negativa. 4 vezes 2, 8. 8 menos 3 deu 5. 5π sobre 4 é a primeira determinação positiva, tá? Então, mesma coisa de antes, acho o primeiro número abaixo de 27, que dividido por 4 dá quantidade par de π, aqui daria menos 6π, que seriam 3 voltas no sentido horário. Menos 24 para chegar a menos 27, faltou menos 3π sobre 4. Esse ângulo aqui é a primeira determinação negativa. Para achar a positiva, 2π, que é uma volta completa, menos a negativa. Aí você tira mínimo, ou 4 vezes 2, 8, 8 menos 3, 5, 5π sobre 4. Ok? Vamos cortar aí a nossa aula, mas eu tinha mais coisas aqui a te mostrar. Eu vou parar aqui de compartilhar para conversar um pouquinho com você. A partir de agora, a gente precisa obrigatoriamente treinar essas ideias, porque se você não treina, você não evolui depois. Eu vou passar uma lista de atividades para você hoje, que é para me devolver, mas vou lhe permitir me devolver até terça-feira. Então, por favor, não deixem de enviar. O trimestre está terminando e a gente precisa aí de fechar as nossas notas, tá? Se você tiver dúvida, me acione lá no Zap que eu vou te ajudar.